Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos estudar ali a história do sábado na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 e 2 ali, alguns versos, vai ser o texto que a gente vai estar lendo. Algum dos textos que a gente vai estar lendo nesse início de sábado. Vamos então estudar a palavra do Senhor. Seja bem-vindo aqui, que Deus abençoe, proteja, guarde, e dê a você o que você necessita para continuar seguindo esse caminho que é estreito. Que Deus abençoe. Então, vamos começar abrindo a nossa Bíblia. A minha já está aberta aqui. A sua Bíblia está aí. Vamos iniciar então. Vamos fazer mais uma prece. Pai querido, reconhecendo que somos pecadores, ó Deus, nós, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Colocamos agora nossas vidas, ó Pai, diante do Senhor, para que, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, em nome de Jesus, a gente, ó Deus, seja um canal, um instrumento, Pai, para que a mensagem, ela chegue a cada casa, ó Deus, a cada lar, a cada pessoa, ó Deus, seja no lar, seja na estrada, dirigindo, que o Espírito, meu Deus, agora conduza cada detalhe, por favor, em nome de Cristo Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor, a vida dos meus irmãos, e oro por eles, para que o Senhor entre com providência onde eles necessitam. Com perdão dos pecados, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, nós vamos ver que Deus, depois de 6 dias, depois de criar a vida, depois de criar os céus e a terra, o mar e a fonte das águas, a Bíblia diz que Deus criou um santuário no templo. Vamos ver aqui o texto bíblico. Aqui em Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O texto bíblico diz que Deus, ele descansou, abençoou e santificou. Vamos por partes. Deus cansa. A Bíblia diz que ele nem se cansa e nem se fadiga. O profeta diz que Deus nem se cansa e nem se fadiga. Por que Deus descansou então? A Bíblia diz, queridos, que quando Jesus veio a essa terra, Jesus ele se batizou para cumprir toda a justiça, para dar exemplo. Jesus não tinha pecado. O batismo é para perdão dos pecados. Então Deus descansou não porque ele estava cansado. Deus descansou para dar o exemplo. No paraíso, interessante. Então Deus descansou, abençoou e santificou. Queridos, se você ler, daqui a pouco a gente vai mencionar aqui o capítulo 1. Se você ler o capítulo 1, não vai ter nenhum versículo dizendo assim que Deus abençoou os outros dias. A Bíblia diz que Deus abençoou o 7º dia. O 7º dia é abençoado. E a Bíblia diz que ele santificou. O que é isso, pastor? Santificou, ele separou. Se a gente ler, por exemplo, nós vamos mencionar agora, a Bíblia vai dizer que no primeiro dia Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou o céu. No terceiro dia, ele criou os mares, juntou as águas num só lugar. Na porção seca ele chamou terra. E ele falou, e ao comando da sua voz, a Bíblia diz que nasceram as plantas, a grama, toda a vegetação apareceu ao comando de sua voz. E a Bíblia diz que no 4º dia ele criou o sol, a lua e as estrelas. E no 5º dia Deus criou os animais das águas e as aves do céu. No 6º dia, a Bíblia diz que Deus criou os animais terrestres e o primeiro casal, Adão e Eva. Agora, nenhum desses dias, a Bíblia diz que Deus abençoou, que Deus santificou. Agora, o 7º dia, ele tanto descansou nele, abençoou e santificou. Sabe, meus queridos irmãos, nessa noite, nesse início de sábado, eu quero ver com vocês
o seguinte, porque muitas pessoas bem intencionadas dizem que o sábado é lei de Moisés, o 7º dia. Mas, queridos, preste atenção. Moisés, ele existia aqui na criação? Ele já estava aqui. Quem é que estava presente na criação? A Bíblia vai dizer, no verso 1, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus Pai estava presente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus Pai estava presente na criação. Quem mais estava presente na criação? O verso 2 disse assim, ó, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quem mais estava presente na criação? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Que tremendo! Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma força. Querido, sem o Espírito Santo não acontece nada. Desde o início o Espírito Santo está presente. E interessante que quando a gente olha no original, o Espírito Santo ele está atuando na criação. Ele tem participação na criação. Ele é Deus. E interessante aqui porque quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit, Bara, Elohim, esse criar aqui, Deus criou aqui, só Deus pode fazer essa obra. Por 7 vezes vai dizer assim, e disse Deus, Deus, ele criou todas as coisas falando por intermédio de Cristo Jesus. Nós vimos aqui então, queridos, que ele fala e aparece. Por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, disse que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis veio existir das coisas que não se vê. A palavra de Deus tem poder, meu irmão. O poder não está no pastor Fábio nessa noite. O poder está na palavra de Deus, na espada do Espírito. A espada é do Espírito, é Ele que vai agora, nessa noite, fazer uma obra na sua vida através da palavra de Deus que está sendo lida e explicada. Olha só, a Bíblia diz, por exemplo, no verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Por exemplo, no verso 6, e disse Deus, haja firmamento e houve firmamento. No verso 9, disse também Deus, ajunte-se as águas. No verso, por exemplo, 14, disse também Deus, haja luzeiros. No verso 20, disse também Deus, povoe-se as águas. Enfim, 7 vezes. A Bíblia vai dizer que Deus pegou esse universo sem forma e vazio, e pelo poder da palavra, ele foi organizando, ele foi colocando tudo no seu lugar. A terra era trevas, não tinha a lâmpada, não tinha o sol, não tinha as estrelas, não tinha luz, era trevas. Agora a Bíblia diz que estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, ele pairava por sobre as águas, da mesma forma que o Espírito Santo, ele está também agora aqui, pairando aqui, e aí na sua residência, fazendo a obra na sua vida. Talvez esteja um caos, e eu quero fazer um paralelo agora com a minha vida, com a sua vida. Quando Deus me encontrou, a minha vida estava um caos também, estava sem forma e vazia. Havia trevas, meus irmãos, eu era alcoólatra, na verdade ainda sou alcoólatra, só que eu estou limpo há alguns anos. Estava separado da esposa, minha filha precisava fazer uma cirurgia. A minha vida estava assim, um caos. E, queridos, eu comecei a estudar a Bíblia toda segunda-feira. Toda segunda-feira, bêbado, de ressaca. O irmão Jair, ele vinha na minha casa estudar a Bíblia comigo e com minha esposa. E a maneira que a gente foi tendo contato com a palavra de Deus, ela vai fazendo a obra. Ela vai transformando. A gente quer assim, num estalo de dedos. Porém, foi 6 meses ali estudando a Bíblia. Durante 6 meses, eu continuei indo para a balada, eu continuei fazendo as coisas que eu fazia antes. Até que um dia, Deus, ele fez o quê? Ele fez uma obra grande. A Bíblia, por estudar a Bíblia, eu estava vendo que minha vida não estava de acordo com a vontade de Deus. E o que acontece? Eu queria mudar de vida, mas eu não tinha força para mudar de vida. Então, um dia eu cheguei de ressaca em casa e eu, chorando, eu disse assim, Deus, eu não aguento mais essa vida. Em nome de Cristo Jesus me ajude. E quando eu falei assim, em nome de Cristo Jesus me ajude, saiu de dentro de mim, queridos, o demônio da bebida.
E ouvi uma voz que disse assim: você está curado. E a partir daquele dia, a partir daquele momento, a minha vida começou um processo de transformação. Eu parei de beber, estava separado da esposa, ela voltou para mim, nós casamos no civil, nos batizamos juntos na igreja do Riacho Fundo 1, em Brasília, e para a honra e glória de Deus, hoje eu sou um pastor. Sabe, não sei como está a sua vida, sua família, seu casamento, sua vida financeira. Talvez esteja como esse verso, sem forma e vazia. Trevas, mas o Espírito de Deus, ele te trouxe para que você ouvisse que, da mesma forma que Deus pegou esse mundo, um caos, sem forma e vazio, da mesma forma que Deus, ele organizou, ele trouxe à existência o que não existia, porque pela fé entendemos que pela palavra de Deus o universo foi formado. E eu pergunto, qual é o mais difícil? É formar todo esse universo ou mudar a história de sua vida? Eu tenho certeza que o Deus que formou todo esse universo pela palavra, ele também agora está fazendo uma obra na sua vida por meio dessa palavra que está sendo ministrada, e o Espírito Santo está confirmando no seu coração. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então Deus, ele foi cada dia fazendo um pouco da obra. No primeiro dia a gente viu, ele criou a luz. Era trevas, agora já tinha luz. Olha só. No segundo dia, ele vai criar o céu. No terceiro dia, ele vai juntar as águas num só lugar. Aparece a porção seca, ele diz que é a terra, cria as plantas pelo poder da palavra. E a Bíblia deixa claro que Deus vai fazer o quê? No quarto dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os peixes das águas. E também ele vai criar agora as aves do céu. E a Bíblia diz que no sexto dia, ele cria os animais terrestres e o primeiro casal, Adão e Eva. Porém, no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus descansou, abençoou e santificou. E hoje, meus queridos, eu sei que tem muito adventista, muitos aqui que são adventistas e estão nos acompanhando. Mas sabe, quando eu comecei a estudar a Bíblia, o que me impactou foi ver que a Bíblia ela se interpreta. Eu não preciso, queridos, dizer o que a Bíblia, interpretar por mim mesmo a Bíblia. Eu preciso encontrar o local onde vai falar sobre o mesmo assunto e ali o texto se explica. Por exemplo, para alguns que estão nos acompanhando, talvez pensem, não, o sétimo dia é o domingo. Vamos ver o que a Bíblia diz, porque no sétimo dia Deus descansou, abençoou e santificou. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Gênesis tem 50 capítulos. Não vai falar qual é o sétimo dia. Mas o segundo livro da Bíblia, ele no capítulo 20, ele vai dizer qual é o sétimo dia. Êxodo capítulo 20, verso 8, que vai dizer assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, então a gente vê que lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias. E aí ele vai criar um santuário. O primeiro templo, que é um santuário no templo. Olha que interessante. Depois de 6 dias, Deus não criou uma igreja como essa aqui, bonita, por sinal, sabe? Com paredes, com bancos. O templo que Deus criou foi um espaço de tempo santo, separado. Você vê que no primeiro dia Deus criou, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia. Mas no sétimo dia Deus não criou animal, Deus não criou pessoas no sétimo dia. Deus não fez algo no sétimo dia. O sétimo dia é separado, é santo. Ou seja, ele é separado para fazer coisas diferentes. Entende? E isso, meu irmão e minha irmã, antes do pecado.
Existem duas instituições divinas que Satanás odeia. Quais são as duas instituições divinas que Satanás odeia? Primeiro, o sábado. O sábado é a instituição divina antes do pecado, que Satanás odeia. No lugar do sábado ele coloca o domingo. Ele sempre traz algo para competir com o que Deus fala. Deus disse para Eva, não coma. Satanás disse, coma. Deus disse assim, o casamento é um homem e uma mulher. As pessoas dizem, não, pode ser homem com homem, mulher com mulher, pessoas com animais. Queridos, então preste atenção. A palavra de Deus mostra que a instituição do sábado foi antes do pecado. Para muitas pessoas, elas dizem, não, o sábado é lei de Moisés. Foi Moisés que instituiu. Não, Moisés não existia, ele vai existir muito tempo depois. Então a Bíblia diz que Deus, ele deixou um espaço de tempo. Um templo no tempo. Olha que lindo, né? Um templo no tempo. Interessante. Não importa se você está agora, por exemplo, eu sei que tem alguns irmãos lá no interior do Ceará, lá nos campos, lá na Groenlândia, acompanhando conosco. Tem pessoas acompanhando em Águas Lindas de Goiás, onde eu fui pastor. Não importa onde você está, você agora tem um templo no tempo. Deus, ele se preocupa, entende? Ele deixou um espaço de tempo para que a gente parasse tudo, porque ele sabe dessa correria. Então ele deixou 24 horas, que é santa, é separada para fazer o quê? Coisas diferentes que a gente faz no dia a dia. A gente viu aqui que 6 dias você deve trabalhar, mas o 7º dia é o sábado do Senhor nosso Deus. Olha que interessante. Agora, preste atenção. Deus, então, ele separou esse espaço de tempo para que a gente adorasse. Depois de quê? De pegar uma terra, um planeta que estava sem forma e vazia, e ele foi organizando de pouco a pouco. Cada dia ele foi colocando ali tudo no seu lugar. E hoje eu estou fazendo um paralelo com minha vida, com sua vida. A minha vida não está dessa forma, terminada, acabada. Mas se a gente for comparar de alcoólatra a pastor da igreja adventista do 7º dia, ele já avançou, bastante. Tem muito a ser feito. Porém, queridos, Deus, da mesma forma que ele foi diariamente fazendo a obra nesse planeta, ele disse, lá em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra irá completar até o dia de Cristo Jesus voltar. Amém, queridos? Eu sei que você que está nos acompanhando deve estar passando por uma aflição, dificuldade aí na sua vida, talvez conjugal, financeira, com os filhos, mental. Mas, queridos, aqui a gente aprende uma lição. Deus poderia ter falado assim, apareça tudo. E, queridos, teria aparecido tudo de forma perfeita e maravilhosa. Mas aqui nós mostramos, aqui Deus nos deixa uma lição. Há tempo para tudo, para todo o propósito de Deus. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Deus, ele foi diariamente colocando no seu lugar cada detalhe. Então há tempo para tudo. E Deus separou um tempo, 24 horas, um santuário no tempo, para que eu e você parasse tudo. E você vai ter que escolher, acreditar nessa palavra e ajustar a sua vida em função da palavra de Deus, ou você dizer, eu não acredito, entende? Agora, se você acreditar nessa palavra, se você acreditar na palavra de Deus, a palavra de Deus deixa claro que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então, queridos, você pode até passar por lutas e dificuldades, mas você pode ter certeza, aqueles que confiam no Senhor não são desamparados. E nessa noite, eu quero convidar você a confiar no Deus que criou tudo, no Deus que pelo poder da palavra, ele foi formando todo o universo. Disse a Bíblia, lá no Salmo 33, no verso 6, disse, meus queridos, que ele falou e apareceu. Ele ordenou e veio existir. Confia nesse Deus. A Bíblia disse, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você precisa entregar,
Você precisa confiar e o mais ele fará. Se vai ser 25 anos, como Abraão esperou pela promessa de Deus, se vai ser 16 anos, como José esperou, eu não sei quanto tempo, mas eu quero dizer que Israel ficou 40 anos dando volta no deserto. Por quê? Porque eles não confiavam no Senhor. E por eles não confiarem no Senhor, por tomarem decisões sem orientação de Deus, por ficarem ali reclamando, sabe o que acontece? Um percurso que dava para fazer em poucos dias, eles levaram 40 anos. Tem pessoas que em situações na sua vida que já poderia ter sido resolvida. Mas essas pessoas, eles fazem o quê? Eles impedem que Deus termine a obra porque eles não confiam. Eles entrega, confia e o mais ele fará. É Deus que faz. É Deus que envia Jesus para salvar. É Deus que coloca o Espírito Santo para convencer. É Deus que no nome de Jesus perdoa pecado. Porque se nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus Pai na criação, Deus Espírito Santo na criação e Deus Filho, por exemplo, lá em João capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, do verso 1 ao 3. Quem é o Verbo? Verso 14 disse, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O Verbo é Cristo Jesus. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Se você pegar agora e trocar a palavra verbo, que a gente viu aqui, que é Cristo, e colocar no princípio era Jesus, trocar a palavra verbo por Jesus, você vai ver que Jesus estava lá na criação. Os três estavam presentes na criação. Os três estão presentes no processo de salvação. Nesse momento, nós temos o Espírito Santo aqui conosco e com você aí. Deus Pai lá no seu trono e Jesus à sua destra, disponível para que, quando você confessar seu pecado, ele fala assim, perdoa porque eu já carreguei o pecado de todos eles. Entende? Então, da mesma forma que os três estão presentes na criação, os três estão presentes aqui também no processo de salvação. Sabe, meus queridos, a gente precisa confiar, a gente precisa entregar, descansar. Não é fácil, não é fácil. Eu confesso para você que tem dias que dá vontade da gente resolver aquelas coisas que aparecem na nossa vida. E dá para resolver. Eu, por exemplo, vou falar para você, eu estou esperando uma promessa de Deus há muito tempo. Já faz anos que eu oro e jejuo. Toda semana. Pelo menos ali, meu celular ele desperta a cada 3 horas para orar. Se eu estiver na rua, se eu estiver na igreja, eu oro. Elevo minha mente ali ao Senhor e oro. E eu oro todo dia há alguns anos. Agora, eu acredito que Deus ele tem a hora certa para dar aquilo que ele prometeu. Só que tem dias que a gente diz, rapaz, tantos anos. Porque o inimigo, o grande conflito é esse, você confiar na palavra do Senhor. Mas nessa noite, nós, em nome de Jesus Cristo, queremos te convidar a você confiar. Porque Deus, ele não é homem para mentir. Se ele promete, ele cumpre. Então, esse 7º dia, que é o sábado que a gente viu, ele é um dia que você deve usá-lo de forma diferente. Sabe? Muita gente utiliza-se do sábado para fazer suas coisas. Mas a palavra de Deus diz que não. O sábado é o dia do Senhor. É o dia que ele santificou antes mesmo ali do pecado. É uma das instituições divinas e a outra instituição divina é a família. Deus pegou um homem e uma mulher e fez o primeiro casamento. Seu casamento está passando dificuldade, lutas, é porque é plano de Deus. As coisas que são plano de Deus, o inimigo ele quer que as pessoas deixem de seguir as orientações de Deus. Então, espera, vai passar essa tempestade no seu casamento. Pastor, já tem 1 ano.
Já tem 2 anos, 3 anos, não importa. Deus é fiel. Não faça nada que Deus não te orientou. Deixa Deus resolver. Ah, pastor, eu estou sendo injustiçado. Deixa Deus resolver. Aquilo que Deus uniu, não separem o homem. Não importa qual é a situação que você está passando. Hoje, eu quero dizer para você, tem 2 instituições divinas. O 7º dia, o sábado do Senhor, e a família, que foi instituída por Deus antes do pecado. E Ele, querido, está dizendo para mim e para você nessa noite, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E você? O que é que você vai fazer? Eu, em nome de Cristo Jesus, decido, pelo poder do Espírito Santo, a seguir o mandamento do Senhor, o sábado do Senhor. Não importa o que aconteça. Quando eu era empresário, eu fechei minha empresa. E depois eu vendi tudo, peguei o dinheiro, fui para a Argentina, estudei 5 anos, e eu te digo, não me arrependo 1 segundo de ter feito o que Deus mandou. Deus, Ele está nos chamando, não só para guardar o sábado, e aqui eu vou concluir a mensagem de hoje. Deus não está só chamando para nós guardar o sábado, nós estamos falando do sábado, é um tema bíblico, o sábado é bíblico. Mas quando Cristo veio, meu irmão, preste atenção, eu quero agora dar vamos dizer assim, trazer uma mensagem mais forte. Preste atenção, Deus não está chamando só para guardar um sábado. Deus está chamando para você entregar-se completamente a Ele. Quando Cristo veio a essa terra, por exemplo, se você olha, Cristo ele foi mal interpretado. Cristo ele foi rejeitado, porque Cristo não estava chamando só para guardar o sábado. Entende? Agora, Ele queria que guardasse o sábado, sim, porque o sábado é o 7º dia, o dia do Senhor. Mas Cristo ele quer algo além disso da sua vida. Não pense que é só guardar o sábado, sabe? Correria na semana e chega sexta-feira, eu vou guardar o sábado. Não é só isso que Ele está pedindo para você. Quando você olha, por exemplo, o Sermão do Monte, que Cristo pregou ali, Mateus 5, 6 e 7, Jesus ele foi além. Jesus ele vai colocar ali, por exemplo, sabe o quê? Ele vai falar de 2 senhores. Quais são os 2 senhores? Mateus capítulo 6, verso 24. Ali fala de 2 senhores. Não dá para servir a 2 senhores. Você sabia qual é o senhor ali? Ele disse que um dos senhores ali é o trabalho. O trabalho para conseguir a comida, a bebida e as vestes. E ele disse, ou você serve a um, ou você serve a outro. Entende como é mais profundo? Agora, o sábado ele permanece no Novo Testamento. Mas quando Cristo vem, ele vem chamando as pessoas além. Então tem que guardar o sábado, pastor? É necessário. Mas Cristo ele está nessa noite dizendo para você que Ele quer algo mais do que isso. E você? Você quer entregar a sua vida? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Queridos, eu estou nessa caminhada. Em 2012, 2013, eu comecei a estudar essa palavra. E essa palavra, ela começou a mudar minha vida. Ela foi transformando. Da forma que Deus foi transformando essa terra pelo poder da palavra. Essa palavra foi transformando minha vida. Não terminou a obra, mas Deus ele vem tirando muitas coisas. E chegou um momento que Deus ele me levou a largar tudo. Não só mais agora, não mais só agora o sábado. Mas chegou um momento que dentro de mim um desejo, uma vontade, algo ardia no meu coração de servir ao Senhor, não só no sábado, não só no tempo que sobrava, entende? Porque eu dava estudo bíblico todo dia na semana, ali mesmo sendo empresário, chegava do serviço e ia dar estudo bíblico, mas chegou um momento que meu coração ardia de vontade de servir ao Senhor.
E isso foi crescendo, e isso foi aumentando, e chegou um momento que não fazia mais sentido. Eu cheguei para a esposa e disse, olha, nós vamos agora servir a Deus de tempo integral. E quando eu fui na associação, porque o meu pastor disse que eu tinha que fazer algumas coisas, eu era recém-batizado, não sabia de nada. Ele disse, não, você tem que fazer, tem que falar com a missão, com a associação. Eles disseram, não tem chamado para você. Eu disse, irmão, olhei para os olhos do pastor, eu tenho que fazer, eu tenho uma empresa, eu estou largando tudo para pregar o evangelho, eu não estou nem importando se você é pastor ou não. Eu estou indo porque Deus está mandando. Por mim, eu nem faria teologia. Eu ia era pregar o evangelho. Aquele homem olhou assim para mim, pastor Marcelo Frazão, porque isso quem faz é o Espírito Santo. Isso não é homem que faz. Eu jamais, egoísta como eu sou, faria aquilo. Mas o Espírito Santo, ele faz o nosso coração arder quando a gente permite. Larguei tudo. Fui para um país que eu não falava a língua. Mas Deus chama a existência as coisas que não existem. Tem um título de teologia que eu não mereço. Eu não tinha capacidades cognitivas de ter aquele título. Porque eu bebi desde criança até os 28 anos de idade. Eu não gravava nem as vogais, se fosse preciso. Mas eu lembro que eu estava ali, um dia, estudando o alfabeto hebraico, e eu chorando porque eu não iria me formar nos primeiros dias de faculdade, chorando porque quando eu saía do alfa, beta, enfim, eu não lembrava a vogal, o alfabeto anterior, a letra anterior. E eu orei, Senhor, chorando aos prantos, não tem como eu gravar, eu não lembro. E em nome de Jesus, quando eu terminei aquela oração, eu continuei estudando, e quando eu terminei ali, 30 minutos depois eu tinha gravado para a honra e glória de Deus. Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Creia nesse Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Amém.